Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor Jesus. É um prazer poder estar aqui. Nós vamos fazer uma pequena oração e convidar você para fazer esta oração. Antes de nós orarmos, vamos ler aí o Salmo de número 63. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E convidar você também para ler conosco em nome do Senhor Jesus, tá bom? Saiba que Deus tem sempre aí uma palavra para você, Deus tem agido na tua vida, eu tenho certeza, tem usado de misericórdia, compaixão mediante a tua vida. E a tua oração, com certeza, ela tem o seu efeito. O Salmo de número 63 e verso de número 3 diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para todo sempre. Queridos, estamos alegres porque servimos ao Senhor, porque anunciamos a palavra, porque bendizemos o nome do Senhor. Estamos alegres porque temos a oportunidade de anunciar esse evangelho que traz vida para o ser humano. E se nós deixamos de fazer isso, a nossa alma sente sede de clamar, de suplicar o seu nome. E eu tenho plena certeza que a tua alma precisa da presença de Deus, a tua vida precisa da presença de Deus, e Deus tem como saciar a sede da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua graça e a tua imensa misericórdia. Te agradecemos e te bendizemos, meu Deus, por essa oportunidade. Olha pelas vidas, meu Deus, que estão orando conosco, onde quer que elas estejam neste momento, mediante suas situações, meu Deus, independente de sua patente social, independente, meu Deus, aonde ela esteja ou ele esteja, Pai querido, mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa atentar para o seu clamor, para a sua súplica diante da tua presença, e seja o teu nome glorificado, as barreiras venham cair por terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Eu sou o pastor Carlos Augusto. Você que queira aí nos seguir através do Facebook, toda terça-feira a partir das 19h30 estamos a transmitir também ali a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua alma em nome do Senhor Jesus, tá bom? E fica o nosso agradecimento a todos os inscritos, tanto aqui em nosso país chamado Brasil, nos estados aonde chega este vídeo, e também mediante fora do Brasil, onde nós temos aí a plena consciência que essas pessoas assistem nos nossos vídeos em nome do Senhor Jesus. Fica o nosso agradecimento, dê sempre aquele joinha, tá bom? Compartilhe, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, somos muito gratos por você estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor. E desde já queremos passar aí para o nosso irmão Johnny, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. É o nosso irmão de sangue também em Cristo. Estamos muito alegres por ter ele aqui conosco, em nome de Jesus. Nosso irmão Johnny. Queridos irmãos, saúdo todo com a paz do Senhor. Estou muito feliz por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos para transmitir a vocês e a nós a poderosa palavra do Senhor. Quero ler aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, do verso 11. São Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Nós sabemos que Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas, ele não chegou a ser discípulo de Jesus como foi Pedro e João, quando que eles foram chamados, mas Lucas, ele foi tão usado por Deus, pelo Espírito Santo, que ele queria descobrir os acontecimentos que aconteceram e
durante o período que Jesus passou na terra, sobre suas obras, sobre o que aconteceu na vida das pessoas que se encontravam com Jesus. É interessante que Lucas ele vai pesquisar a respeito desses fatos marcantes, a respeito de não só um homem, mas de Jesus Cristo, o homem que foi capaz de entrar na história do homem, da humanidade, e dividi-la no meio, como antes e depois. Ou seja, Lucas ele foi um pesquisador nato, onde ele vai atrás dos fatos e vai anotar. E creio que ele queria evangelizar através desses fatos alguém chamado Teófilo, alguém que talvez pertencia aí ao cargo do Império Romano, era alguém muito conhecido, que ele chega até a dizer excelentíssimo Teófilo. Ou seja, o que Lucas queria fazer, talvez a intenção dele era só de provar para alguém que Jesus Cristo, ele era quem ele dizia que era, quando que ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Mas só que não foi só isso que aconteceu, porque isso acaba servindo para a gente, porque Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho de Jesus Cristo. E no capítulo 15, do verso 11, Jesus ele vai contar uma parábola interessante, a parábola do filho pródigo, onde a história ali é sobre, ela se concentra a respeito de um jovem que Lucas não vai dizer quantos anos ele tinha, qual foi o motivo que levou ele a sair da sua casa. Lucas não vai se prender nessas coisas, mas ele vai falar de uma situação onde aquele jovem, ele chega diante do pai, e por ser jovem, ele não deveria fazer o que fez. Ele pediu para o pai a parte da herança que lhe cabia. Nós sabemos que os filhos, até o dia de hoje, eles só recebem a sua herança depois que o pai morre, depois que a mãe morre. Ele só recebe a sua herança com a morte do seu pai. Então, talvez ele estivesse querendo, ou não pensou que o pai poderia entender, ó, ele está querendo a minha morte porque ele está pedindo a herança. O que provavelmente ele estava dizendo ali é que ele queria que o pai dele morresse, porque ele já queria viver livremente, ele já queria gozar daquilo que o pai conquistou há tantos anos. Não é que o pai iria dar tudo o que ele tinha para o irmão mais velho. Não é que o pai talvez iria dar mais para o irmão mais velho, mesmo se desse. O que é interessante é que tudo que o pai tinha era um dos dois. Então, quando o pai partisse dessa, ia ficar para os dois. Mas só que ele não soube esperar o dia em que o seu pai iria partir, iria deixar tudo para que eles cuidassem. Ou seja, a hora que ele pediu a herança era uma hora errada, onde ele não estava preparado para ser senhor de sua vida, para ser senhor daquilo que lhe cabia, mas só que ele ainda não tinha experiência. Ele não só queria a herança, o que ele queria era sair da casa do pai, ele queria viver a vida dele. É porque ele achou que viver a vida dele sem prestar conta para o pai, sem dizer, olha pai, eu vou ali, eu estou saindo. Não, acho que ele queria acabar com essas explicações e dizer, não, eu preciso ser senhor de minha vida, eu preciso viver livre, eu tenho que sair da casa do meu pai. Pensando ele que estaria fazendo algo bom e que assim por diante ele ia viver uma vida bem melhor. Mas só que ele não percebeu que a casa do pai era o lugar melhor para nós estarmos. A casa do pai sempre vai ser o lugar melhor para qualquer pessoa da parte do mundo possa estar. Ela sempre será o nosso refúgio, ela sempre será onde nós iremos crescer, ser doutrinados, iremos aprender também a fazer sermões, a pregar, a cantar. Ou seja, a casa do pai é uma escola que forma homens maduros, que forma jovens para enfrentar o mundo aí, que não sai soltando pessoas e cheguem lá e quebram a cara, não.
eles diziam: olha, meu filho, ainda não dá, espera mais um pouco, logo logo você vai ficar de maior, eu vou te ensinar como é que coordena essa parte aqui que eu estou coordenando, como é que serve os bois, que dá ração para eles, que cuida dele. Ou seja, ele ainda não tinha experiências para ensinar alguém ou para viver lá fora. Ele ainda não tinha de fato essa experiência, essa maturidade, essa capacidade. Então ele sai, passado alguns dias, ele sai da casa do pai e vai viver a vida que ele queria, a vida que ele estava sonhando e a vida que ele achava que ele estava perdendo, porque estava na casa do pai, então ele tinha que viver a vida dele, pensando ele que ia dar tudo certo. Então esse jovem, sem maturidade, sem sabedoria, ele toma essa atitude. O que eu fico pensando é que o pai, em nenhum momento você vai ver na Bíblia, aqui nesse texto, ele se recusa e diz: não, meu filho, não vou lhe dar não a parte da herança, porque eu sei que tu ainda é imaturo, você vai gastar tudo isso, e tudo isso que você quer levar de mim, eu conquistei com muito suor, muito esforço, e você nem sabe o quanto esforço eu tive que fazer para juntar isso aqui, ó, para deixar para vocês dois. O pai, ele não se recusou, ele deu a parte que lhe cabia. Mas lá na frente você vai entender por que o pai fez isso. Então o filho, ele pega a herança, vai embora. Então ele chega em um país distante, em um lugar distante, ele começa a gastar a sua herança, não pensando no dia de amanhã, não pensando em investir. Ou seja, de fato, esse jovem, ele não queria fazer riquezas, ele não queria ser um grande empresário, ele não pensou em colocar o seu dinheiro nos bancos para que os banqueiros lá lhe restituíssem com juros. Ele não fez nada disso, ele só começou a gastar. Ele achou que aquele dinheiro nunca ia acabar, que aquela vida de patrão não ia passar. Então, quando ele menos esperou, o dinheiro acabou. Aí, quem era amigo dele, que chamava ele para ir para farra, quando percebeu que o dinheiro acabou, pularam fora. Aí, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que houve fome no país. Então ele foi para um lado, foi para o outro, mas a Bíblia diz que ninguém dava nada a ele, porque ele não tinha mais dinheiro. Então acabou a amizade. Fica só tu aí, porque tu não tem mais dinheiro. Ou seja, o mundo tirou dele aquilo que o pai tinha dado a ele. O mundo sugou dele aquilo que o pai tinha dado a ele. Não era só o dinheiro, mas era o ensinamento. Era a sabedoria que ele deixou de aprender. Ou seja, observe algo aqui. Naquele tempo, o mundo, ele já tinha aquela capacidade de maquiar algo para chamar a atenção da juventude. Naquele tempo, o mundo, ele já tinha as suas coisas atraentes para chamar a juventude. É interessante que na casa do pai, o pai ensinava. O pai dava sermão, o pai acordava cedo e dizia: olha, meu filho, vamos para a escola bíblica dominical. Mas mesmo assim, ele sendo um pai bom, um pai manso e humilde, um pai que era muito Bíblia, o seu filho não teve o seu pai como o seu espelho, como alguém que poderia chegar e dizer: olha, eu tenho um bom pai, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Eu quero ensinar meus filhos assim como meu pai tem me ensinado. Ele não ligou para isso, ele jogou todo aqueles sermões, aquele ensinamento fora e foi viver a vida dele. Então esse jovem começou a passar necessidade lá. Ninguém mais recebia ele em sua casa. Ele não era mais a mesma pessoa porque não tinha mais dinheiro. Ele deixou de ser aquele jovem carismático, aquele jovem que tinha empatia. Ele deixou de ser porque não tinha mais dinheiro. Por quê? Porque o mundo, ele só observa a aparência. Verdade. Para o mundo, você só vale o que você tem. Mas para o Pai, você continua sendo quem você é, independente do que você tem. Aleluia. Então o que acontece? Quando vem a fome, aí que ele começa a querer procurar emprego. O dinheiro já tinha acabado. Mas só que ainda dava para viver na casa de fulano e de ciclano, porque não tinha fome.
ninguém estava na pior, só ele. Então quando veio a fome, foi cada um por si, e ele ficou só, sem ter nada para comer. Então ele arranja um emprego de cuidar de porcos, sendo que isso era abominação para os judeus. Então ele, ali cuidando dos porcos, ele sentiu o desejo de comer as alfarrobas dos porcos, mas só que ele não comeu. Ele só não comeu as alfarrobas dos porcos por conta que aquela comida era indigestória, era indigestiva. Se ele comesse aquilo, ele ia automaticamente logo vomitar, iria lhe causar náuseas, ou seja, não iria adiantar, a fome dele não ia acabar, ele ia vomitar tudo aquilo de volta, então seria melhor ficar com fome. Aí é interessante que ele cai em si, ele se lembra da vida boa que ele tinha na casa do pai. Olha, observe algo aqui. Olha o tanto que é importante você falar para o seu filho das Escrituras Sagradas. Olha o tanto que é importante você ensinar seu filho a respeito dos mandamentos do Senhor. Esse jovem só caiu em si porque o pai que ele tinha era um pai bom. O pai que ele tinha era um pai que ensinava a Bíblia. Ele se lembra de que lá na casa do pai ele era tratado bem. O pai dava bons ensinamentos a ele. Então ele automaticamente ele percebe que o que ele tinha feito era algo bem horrível. E que ainda era tempo de voltar na casa do pai. Ele ainda tinha a oportunidade de voltar. Apesar do que ele tinha feito, era algo que não tenho palavras aqui para verbalizar. Mas era algo bem ruim, onde ele só chega a cair em si quando ele está diante daquela pecaminosa situação. É que existem momentos de nossa vida onde só aprenderemos a dar valor quando estivermos perto de perder, quando estivermos em um caminho onde não vai dar nada, onde eu vou só sofrer, quando que eu, nas minhas atitudes, poderia muito bem ter feito diferente. Eu poderia ter sido mais amável, eu poderia ter suportado mais, ter esperado mais o tempo, mas só que, como o homem, ele acaba fazendo aquilo que quer, Deus ele dá a corda para ele e diz, olha, você quer, então vai, você quer, então pode ir. Mas só que quando Deus puxa, o camarada tem que voltar. Então ele se arrepende e diz, olha, lá na casa de meu pai eu era bem, eu vivia bem, eu era bem tratado pelo meu pai. Então ele se arrepende e volta. Olha algo mais interessante, quando ele está perto da casa do pai, no caminho, o pai enxerga ele de longe. O pai tinha certeza que esse filho ia voltar. O pai com certeza aguardava ele com uma incessante harmonia dentro de si. Ele aguardava ele com aquele fervor de que um dia voltaria a abraçar aquele filho que saiu de sua casa. Ele com certeza, irmãos, ele estava cabeludo, estava sujo, fedido. Ele não era mais aquele jovem bonito que outrora era. Ele não tinha mais aquela aparência de que quando saiu da casa do pai. Agora ele está bem diferente, mas o pai reconheceu que era seu filho. O mundo, ele faz isso com a pessoa. Ele não só tira aquilo que o pai te deu, mas ele transforma o seu estereótipo, ele deixa você irreconhecível, mas o pai ainda continua te dando valor. O pai ainda continua dizendo, olha, eu ainda quero te usar, eu ainda quero você. Glória a Deus. Você continua sendo meu filho, apesar de. Aleluia. Você ainda continua sendo a minha filha, apesar de. Glória. Ou seja, quando o pai viu ele, o pai não disse, olha, por que você está aqui de volta? O que você fez com tudo aquilo que eu lhe dei? O pai nem tocou nessa questão. O pai correu e abraçou, beijou ele e rapidamente mandou que os seus servos trouxessem vestes novas, sandálias novas,
trouxesse o anel simbolizando a nova aliança. Ou seja, o pai, ele ainda dava valor para aquele filho que havia se perdido. Ele ainda sabia o valor que aquele filho tinha, embora ele tivesse feito o que tivesse feito. Embora ele tivesse desprezado toda aquela vivência, embora ele tivesse desprezado os ensinamentos e gastado todo o seu dinheiro, o pai ainda valorizava seu filho. É interessante dizer que o pai, ele sempre vai nos amar, ele sempre vai nos esperar, Aleluia. ele sempre vai nos receber, estejamos como estejamos, fedidos, desarrumados, com emprego, sem emprego, com carro ou sem carro. Ele sempre vai olhar para você diferente do que as pessoas da sua família, da sua rua, do que as pessoas da sua congregação te olham. Por quê? Porque o pai, ele não só olha para a roupa que você está usando. Ele não só quer saber quanto você tem no banco, ele não quer saber nada disso. Mas ele quer saber se você de fato está arrependido. Aleluia. Ele quer saber se você está voltando por só emoção, ou porque alguém falou, olha, bora lá. Ou se você está voltando de fato porque o ama e nunca mais quer voltar para onde você estava. Ele quer saber se você quer voltar de fato para ficar, ou você só quer passar mais um tempo e sair de novo. Você só quer esperar mais um tempo para juntar dinheiro e voltar para o mundão. É que o pai, irmãos, ele sempre vai te receber, embora você esteja com a intenção que esteja na casa dele. Ele sempre vai te receber e vai te valorizar. O que foi que aconteceu com Judas? Jesus sabia que ele roubava dinheiro, mas só que Jesus todos os dias dava oportunidade para ele dizer, Senhor, eu pego aqui dinheiro da bolsa aqui. Mas só que ele não se arrependia, ele não chegava até Jesus, Senhor, me perdoa por ter furtado tantas moedas da bolsa. Jesus sabia que ele fazia isso. Mas só que Judas, ele não se arrependeu. Ou seja, Deus, ele permite que pessoas assim vivam na sua presença, mas só que nunca experimentam aquilo que ele tem para dar. Essas pessoas nunca experimentam aquilo que Deus tem preparado para elas. Por quê? Porque vivem numa superficialidade. Vivem em um mundo onde só ligam para a aparência, mas Deus, ele quer saber se você quer ir além das aparências. Aquele filho ali, ele precisou de passar por isso para que ele pudesse saber que ele era feliz e não sabia. Ele tinha tudo na casa do pai e não sabia. Precisou toda aquela situação para que ele pudesse perceber o quanto que a presença do pai é importante, o quanto que a presença do pai é boa. Ou seja, aquele filho, ele teve uma grande lição. Ele entrou, fizeram festa, mataram um carneiro, um cordeiro, na verdade. E ao chegar o filho mais velho, ele diz, olha, o que está acontecendo aí? E os servos falaram, olha, teu irmão voltou e teu pai matou aí um novilho aí, eles estão comendo aí, estão festejando aí. O filho mais velho, ele não entrou, ele não queria saber do seu irmão. Ou seja, às vezes quando o servo do Senhor volta, nós não se alegramos. Nós não se regozijamos. Nós não queremos saber por que ele voltou, por que ele está aqui de volta. Nós não queremos saber. Nós não queremos saber se ele está de volta verdadeiramente. Qual foi o percalço que o mundo lhe causou, as agruras, as feridas. Nós não abraçamos ele, nós não choramos com quem choram. Ele não entrou, aí o pai, olha, é necessário que nós te alegramos porque teu irmão, ele estava morto, mas ressuscitou. Ele havia se perdido, mas já foi achado. A grande lição aqui é que muitas das vezes nós representamos o filho mais velho. Porque o filho mais velho, ele não saiu da casa do pai. Verdade. Olha o que ele vai dizer, pai, mas eu sempre guardei os teus mandamentos, os teus estatutos. E esse aí que vem aí, nem é mais irmão dele, já é esse aí, teu filho. Ele gasta tudo que você tem, você faz isso, dá essa festa para ele. Olha o que o pai vai dizer, meu filho, você sempre poderia ter
a hora que quisesse, claro que ele não falou assim, mas parafraseando, ele vai dizer: o que eu tenho agora é teu, se você quiser um carneiro, um novilho, você sempre pode fazer isso. Ou seja, ele sempre teve essa oportunidade de festejar. Mas por que ele não sabia? É porque ele só vivia na superficialidade. Ele não conversava com o pai. Ele não sabia que a hora que ele pedisse para o pai daria um carneiro para ele matar e se alegrar com seus amigos. Mas ele só soube quando o irmão dele voltou. Ou seja, nós temos duas lições aqui. A lição do filho mais novo, que aprendeu que a casa do pai é o seu lugar onde irá formar ele para enfrentar o mundo lá fora. Para ser um homem maduro, aí sim ele poderia sair. E o filho mais velho, ele tinha as oportunidades de matar um novilho, de festejar. Ele tinha essas oportunidades, mas não sabia. Ele só soube quando o seu irmão voltou. Quando o seu irmão voltou, sem mais nada, com a roupa rasgada, suja. Aí foi que ele descobriu que ele poderia ter uma intimidade a mais com o pai. Ou seja, há quanto tempo você está na igreja e você só vive na superficialidade? Há quanto tempo Deus tem te chamado? Olha, o que eu tenho preparado para ti é novilho, é coisas boas, é festa, e você não passa da superficialidade. Aí quando chega um novo convertido, irmão, e ele começa a crescer porque ele se arrependeu verdadeiramente, ele não só quer uma superficialidade, mas ele quer adentrar naquilo que o pai tem para dar para ele. Aí você fica se perguntando: eu estou aqui há tanto tempo e eu não tenho essas oportunidades aí. Eu estou aqui há tanto tempo nessa igreja e tu nunca me fez isso. E eu nunca fui consagrado a um diácono, a um presbítero, a um evangelista, a um pastor. E porque esse aí que está chegando agora, que fez tudo isso, que foi um ex-traficante, uma ex-lésbica, aí já está aí. É porque, meu querido, você nunca se aprofundou naquilo que Deus tem para você. Você nunca chegou para Deus e disse: Senhor, o que é que você tem preparado para mim? Como é que eu estou diante da tua presença? Aleluia. Era necessário ter essa conversa. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida e que nós tenhamos a plena consciência que a casa do Pai é lugar de refúgio, de amparo, Aleluia. de sustento. A casa do Pai é lugar onde nós podemos inclinar a cabeça sem medo de se arrepender. Porque é diante da presença dEle, diante do colo dEle, que encontramos Aleluia. um verdadeiro refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, toda honra seja dada a Ti. Te agradecemos e Te bendizemos pela Tua palavra. O agradecimento seja ao Teu nome, Aleluia, Senhor, Senhor, em nome mediante de Jesus. esta palavra, que ela possa ir ao coração, meu Deus, da glória.